Olá, eu sou Dirce Alves. Este é o RMA Talks, o podcast do escritório Ronaldo Martins e Advogados, que traz assuntos da área de economia, negócios e direito. Hoje nós vamos falar de um assunto muito forte nas empresas, que é o ASG ou ISD, como é conhecido em inglês. ISD trata das ações na área social, meio ambiente e também de governança. Para isso, nós estamos com a doutora Daniela Leão, que é a líder na área internacional da Ronaldo Martins. Doutora Daniela, você vem acompanhando uma série de implantação de ASG nas empresas. E a gente sabe que tem muitas dúvidas, às vezes as empresas não sabem como que se comportar, o que é, o que não é, né? Mas o que você considera uma boa gestão de ASG? Bom, o que os clientes chegam para a gente com essa dúvida é se a minha empresa precisa ter uma boa gestão de ESG, porque a minha empresa é uma empresa pequena ou uma empresa média, ou se essa gestão, esses processos, eles são apenas para as empresas grandes nas bolsas de valores. E aí eu costumo dizer que uma boa gestão ASG ou ESG, ela pode ser implementada para toda e qualquer empresa, porque não apenas a empresa grande, mas a empresa grande que está lá na bolsa, ela vai contratar empresas menores, empresas médias, como Verdade. fornecedores. Então, essas empresas também, as empresas grandes precisam chamar os pequenos fornecedores, as pequenas empresas, para essa agenda também, que não tem como ficar de fora, né? É um movimento mundial, É um né? movimento mundial que veio para ficar, não é uma moda, não é uma modinha, veio para ficar, é importante, vale dinheiro. Hoje em dia, as empresas que têm uma gestão de governança, uma gestão, essa agenda E a ESG, governança corporativa também ela traz uma maior transparência, uma maior transparência. confiança no negócio, Primeiro de né? tudo, você tem que ter informações críveis, ou seja, as suas Ah, informações precisam passar realmente por esse processo de auditoria independente, os seus dados precisam estar organizados, que a gente percebe muito que dentro das empresas existem várias gerências, mas os dados não se parecem conversam. pequenos feudos, né? Tem hora, né? Exatamente. Então, eu falo assim: vamos começar uma agenda na sua empresa? Primeira coisa, organizar os seus dados. Aí você vai me falar, poxa, mas uma empresa não tem os dados organizados? Acredite, muitas não têm. Muitas empresas têm diversos setores dentro da empresa, mas elas não se conversam. Então, primeiro de tudo, vamos organizar os dados. Uma vez organizados os dados, você vai conseguir saber qual é o propósito da sua empresa, como você quer ser visto daqui 5, 10 anos. Traz Isso é mais muito clareza para o importante. negócio Trazer também, né? clareza para o negócio, trazer confiabilidade, porque a gente está sempre olhando pela ótica do investidor. Essa parte da governança ficou bem clara, mas quando a gente fala do social, seriam projetos sociais? Porque tem muita gente que confunde a ASG, tipo assim, ah, eu estou fazendo um projeto social, tipo uma doação, isso só me gera custo. Como que é essa parte do social, doutora A Daniela? questão muita gente confunde um pouco dessa questão de governança, ESG com filantropia, aquela, né, uma questão muito, mas agora é muito mais prático isso, porque todas essas questões, no final do dia, elas vão agregar um valor para a empresa. E na ótica do investidor, é o que ele quer ver, se essa empresa, ela realmente, porque hoje em dia, no mundo globalizado, você não consegue ficar só no ambiental, só no social. Você tem que ter, globalizado, então o investidor, quando ele está olhando para a tua empresa, ele está olhando em todas as Todas óticas, essas óticas. em Me cita todas uma as ação óticas. social, por exemplo, eu tenho uma empresa e eu tenho uma creche para os filhos das minhas funcionárias. Isso já seria uma Já questão seria uma social. questão social muito bem-vinda, mas a questão não é exatamente, você tem que, quando você está começando uma gestão, você tem que mirar no que realmente é material para a sua empresa, para o seu Ah, setor. Isso que a gente costuma falar, não apenas, não adianta sair fazendo mil, nada, isso é muito bem-vindo, claro, todas as ações são bem-vindas, mas primeiro de tudo, vamos arrumar a casa. certo, entendi. Certo? Vamos organizar os nossos dados, vamos saber qual que é o nosso propósito, onde nós queremos chegar, quais são os nossos desafios, Entendi. no momento de crise, como que nós vamos nos portar dentro dessa empresa. E Ah, aí, para o entendi. investidor, o mais importante é aquele setor que eu vou investir, ele realmente está preparado? Então, vamos Ele supor, se eu tem estou os planos de falando planos de contingência. contingência, porque isso, no final, não que os outros não sejam importantes, mas o primeiro de tudo, eu vou pegar todas as minhas energias e vou focar no que é material para mim, É um no que é mais mapeamento tipo de importante. riscos também, né? Mapeamento de risco dentro da empresa. Então, eu costumo dar, por exemplo, um exemplo, uma mineradora, né? Qual seria o risco material?
para aquela Entendi. empresa, para aquele setor? Na minha opinião, são os trabalhadores que estão lá indo para a mina todos os dias e tem os riscos ambientais. Então, nós temos duas matrizes de materialidade importantes ali dentro. Nós temos os trabalhadores, que é a segurança do trabalho, Perfeito. ok? E temos também a questão ambiental, que é muito importante. Então, nós temos Sim. aí o social e o ambiental. E também tem o apoio, por exemplo, se eu estou numa mineradora, eu também tenho todo um trabalho com a comunidade que está em volta. Exatamente, que entra o social. Mas a matriz, a materialidade desse setor específico de mineração, o que é o mais importante? É a segurança dos trabalhadores, Sem que é o que dúvida. vai despender muito mais recursos para organizar tudo Para isso. organizar. Então, eu falo, de nada adianta uma empresa mineradora ter uma excelente governança, conselho de administração, diversidade, se ela realmente não focou primeiramente na matriz de responsabilidade dela, que é a segurança do trabalho. E o escritório Ronaldo Martins vem trabalhando nessa linha dessas orientações, né? Vem Exatamente, a fazendo gente esse trabalho. procura dar essa orientação, dizendo realmente não existe nada Porque muito pronto, né? Porque é uma construção, né, cada doutora? empresa está num setor diferente, cada empresa tem Uhum. riscos diferentes. A gente olha muito pela ótica do investidor, ele quer transparência e ele está o tempo todo analisando o risco. O investidor, ele analisa risco o tempo todo. Onde eu vou pôr o meu dinheiro, onde eu vou investir, se aquela empresa está preparada para uma eventual crise. Então, assim, o investidor, a ótica do investidor é crise, é realmente onde está o meu dinheiro, onde eu vou Perfeito. investir. E aí vai muito, cada setor tem suas especificidades, então é muito importante você conseguir mapear e ter uma gestão integrada de todas essas letrinhas que a gente fala, né? É verdade. Por outro lado, a gente ouve muito as pessoas falar que as pessoas fazem ações de ASG para se promover, né? Sem dúvida, isso vai trazer um impacto para a empresa, né? Porque é uma empresa que ela vai estar organizada, ela vai estar cuidando dos seus colaboradores, ela vai estar cuidando das ações ambientais, ela tem toda uma política. Mas é possível a gente saber quando a empresa só faz assim para se autopromover e daquela que realmente é efetiva, acredita nessas ações que são os valores corporativos da empresa? Como que a gente, olhando de fora, a gente também, porque, sei lá, como você falou, são investidores. Como que eu posso ter esse olhar e falar, olha, essa aqui eu posso confiar, essa menos? Então, existem algumas sugestões que a gente sempre dá para os investidores, né? Porque quando ele vai definir primeiro o setor que ele vai investir. E aí, dentro do setor, tem diversas empresas. É muito importante olhar um pouquinho para o passado dessas empresas. Nada contra Ah, que essas empresas tenham uma agenda atual. Isso é muito bem-vindo, mas assim, precisa dar uma olhadinha realmente no histórico dessa empresa, como que ela se importou nos últimos anos. Essa questão do risco também é muito importante. Às vezes a empresa ela tira o foco do principal risco dela, que ela teria que gastar muito para ter uma agenda nesse risco material dela, e ela foca em riscos que não são tão importantes para aquele e esses setor. dados são públicos, por exemplo, a E, agenda de e ESG? sim, porque Você pode as exigir grandes isso? empresas existem, né, todos os relatórios de auditoria, os relatórios de sustentabilidade, né, existem isso publicados em seus sites. É fácil você fazer uma pesquisa e entender se aqueles relatórios são realmente críveis, porque se aquelas contas realmente são auditadas. A gente consegue ter esse tracking dessas informações. Mas o Perfeito. mais importante é isso, precisa ver o histórico dessas empresas e precisa ver se a questão do greenwashing, que a gente fala muito, né? Isso, até explica um pouquinho para os nossos Essa questão às vezes a telespectadores. empresa ela quer ser uma amiga do meio ambiente, então ela lança, vamos supor, uma empresa de cosméticos, ela lança um produto que não tem testes em animais, com produtos orgânicos, então ela faz uma propaganda gigante em cima desse produto. E quando a gente vai ver, esse produto significa apenas 0,01% Do do negócio dela. faturamento da empresa, E a gente né? vem ouvindo E todos falando os muito outros nisso. 99,90% não tem nada disso. Então, assim, é importante. Vamos ver, será que esse produto realmente ele significa muito para essa empresa? E o que a Né? gente vem ouvindo falar muito também, assim, tem empresas que elas falam assim, eu compro, a pegada de carbono, né? Então eu tenho Isso. créditos de carbono. Mas aí você vai ver que assim, ela compra, ela faz a mitigação, mas ela poderia ter melhorado o processo dela. Então, Poderia ter assim, melhorado, ela acaba exatamente. deixando um processo ruim, dizendo que ela tem o crédito de É. carbono, mas no fundo o processo poderia ser melhor, né? Exatamente, o que a gente percebe muito aí, se eles desvirtuam um pouquinho, né? Desvirtuou um Então, o pouquinho, que é né? importante realmente
é deixado de lado porque custa mais, o Sim, investimento seria maior, aí eles focam em coisas que não são tão importantes, são interessantes, são bem-vindas, mas não são tão importantes, mas que são mais fáceis de promover, sim. seriam mais fáceis de implementar. E aí eles costumam focar a propaganda em cima dessas Dessas questões. questões, né? Então, como eu te falei, alguma uma empresa de cosmético faz isso, realmente tem um produto e ela faz toda a propaganda em cima desse produto. Só que o Só que restante todo o restante não tem, né? Então, assim, não tá, essa gerência não está integrada. é verdade, a gente vê mesmo alguns casos nesse sentido mesmo. Por isso também que é importante você analisar a reputação da empresa como um todo, né? É. Não só aquele espaço. A senhora vem falando, você vem falando bastante na questão das grandes empresas, mas as médias empresas também pode ter uma política de ESG talvez mais modesta, mas Sim. que isso também vai fazer o quê? De repente, eu quero fornecer para uma grande empresa. Eu tendo uma política seguindo, né? Eu também consigo. Exato, isso questão essa questão muito que é relacionada aos limites de responsabilidade. Antigamente, e há não muito tempo atrás, a empresa ela tinha responsabilidade quando o produto estava ainda dentro do território daquela fábrica dela. Tá. Então, ela não se preocupava como que aquele produto chegou até ali, ela fabricava o produto e depois que o produto era vendido também não era preocupação mais dela. Hoje em dia não existe mais isso. Né? A preocupação ela é em toda a cadeia. Eu preciso me preocupar quem forneceu aquele produto, de que forma aquele produto foi fornecido, foi produzido, se teve mão de obra análoga a escravo. Eu preciso me preocupar com o anterior, Se aquela com o matéria-prima passado. realmente foi feita de uma forma Se não veio de correta. É. desmatamento, enfim. Então, assim, hoje a empresa ela tem esse olhar mais E é uma generalizado. responsabilidade também, porque ela é um corresponsável, a gente pode dizer isso, né? Exatamente. Então, assim, de nada adianta você ter um supermercado, um Carrefour, com todos os seus níveis de certificação, programas de maturidade em ESG e tudo mais, empresas na bolsa de valor, se o produto que vem do pequeno fornecedor, que são os maiores fornecedores, são os pequenos produtores, Sim. não estão seguindo essa agenda. E aí cabe à grande empresa chamar os seus fornecedores, chamar as pequenas É um empresas para trabalho essa social agenda. também, né? E isso é responsabilidade social. É, porque você está melhorando o ciclo da sociedade como um Exatamente. todo, Eles né? não têm condições de fazer, mas você vai chamá-los, né? Eu vejo muitas empresas indo fazer treinamentos nas localidades mais remotas, onde Que estão bacana. os seus fornecedores, e isso é responsabilidade social. E não porque eles são bonzinhos, mas porque realmente, no final do dia, a empresa ela precisa ser responsável pelo produto que ela vende, E em toda a sua cadeia. é verdade. E ESG pode gerar mais lucro, doutora? Com certeza. Hoje É. em dia, todos sabem que uma empresa ESG, com boas práticas de governança, com essa agenda, ela tem a questão bancária dos financiamentos mais baratos, né? Então, realmente, os investidores estão de olho nessas agendas, estão de olho nessas empresas, tem valor, né? Então, assim, vale a pena. E, com certeza, você mitigar riscos e prevenir é melhor do que depois você ter que correr atrás do seu prejuízo. É Então, hoje em verdade. dia, a gente já é sabido que realmente tem valor, agrega, e para o mercado financeiro é muito importante essa agenda. Nossa, esse assunto foi muito importante. Eu acho que ele traz um overview de como que dá para juntar o Uhum. grande com o pequeno e fazer uma coisa melhor para todo mundo. Doutora, eu gostaria de suas considerações finais, né? Para a gente estar encerrando esse podcast. Não, as nossas considerações, que aqui no escritório a gente sempre fala que realmente cada caso é um caso, os programas de ESG eles são bem-vindos para todos os segmentos, né? E para cada segmento a gente vai focar em uma matriz de risco, então para cada segmento vão ter suas próprias especificidades. Então, assim, tem muita coisa pronta por aí, tem muita agenda interessante, mas cada empresa precisa olhar para dentro dela Para saber o que é e bom. saber o que é bom para ela naquele momento e onde ela quer chegar. Obrigada, Daniela. Obrigada. O RM Talks fica por aqui. Acompanhe os nossos próximos episódios. Siga também a gente nas redes sociais. Até!